Sem o novo nascimento eu posso ter várias qualidades, várias boas obras, mas eu não vou entrar no reino de Deus. E aí do que adiantou tudo que eu tive aqui? Tudo que eu fui aqui? Não adiantou nada. Então domingo passado, nós começamos a aprender as características de uma pessoa que nasceu de Deus. Lembra, só é filho de Deus quem nasceu de Deus. Bispo Paulo, se eu não nasci de Deus ainda, o que eu sou? Você é uma criatura de Deus. Mas Bispo Paulo, eu sou filho de quem? Aí eu não sei. Aí depende do estágio que a pessoa se encontra. Porque a Bíblia fala que tem aqueles que já se tornaram filhos de quem? Do diabo. A Bíblia fala isso. Não sou eu. É a Bíblia. É igual a irmã hoje, depois do culto, estava falando ali comigo, falou assim, bispo, igual o senhor estava falando ali aquela hora. Eu falei, eu falando? Eu não estava falando nada. Tudo que você ouviu aqui foi Deus que falou porque você viu na Bíblia. Não, mas é porque o senhor estava explicando. Eu falei, eu não, é Deus que estava falando na Bíblia. Não venha me colocar uma responsabilidade que não é minha, é Deus. Aqui nesta congregação, tudo que você ouve na Bíblia. Sempre. Olha lá, ó. 1 João 3,10, o que diz? Assim podemos identificar quem é filho de Deus e quem é filho de quem? Do diabo. Quem não pratica a justiça e não ama seus irmãos, não pertence a quem? A Deus. Então, se não pertence a Deus essa pessoa, então ali pelo próprio texto está dizendo que ela pertence a quem? Ao diabo. E essa foi a primeira característica que nós aprendemos do Filho de Deus, do nascido de Deus. Qual que foi a primeira característica? Praticar a justiça, ou seja, fazer aquilo que é o quê? Que é correto. Quem nasceu de Deus procura sempre fazer aquilo que é o quê? Correto, aquilo que é certo, aquilo que é justo. A Bíblia ainda diz, porque Deus, Cristo, é correto, é justo, Ele faz o que é certo. Então essa é a primeira característica que eu tenho que procurar em mim. Mesmo quando eu estou para ser prejudicado em alguma coisa, eu faço o que é correto ou eu faço o que é errado, para que eu venha me beneficiar, para que eu não me prejudique? O que é que eu faço? Aquele que nasceu de Deus pratica a justiça, faz o que é correto. Lembra qual é a natureza que ele tem agora? Qual é a natureza que foi gerada nele? A natureza de Deus. Então não dá para imaginar a natureza de Deus indo fazer aquilo que não é correto. Qual que foi a segunda característica que nós aprendemos de uma pessoa que nasceu de Deus? Qual que foi? Ela não vive praticando o pecado. O que é o pecado mesmo? É a desobediência, mas nós aprendemos algo aqui mais fácil de compreensão. O que foi? Que eu disse assim, aquele que não vive habitualmente o quê? O que é praticar a justiça? Fazer o que é certo. Então o que é viver no hábito do pecado? Fazer o errado. Quem nasceu de Deus não vive no hábito de fazer o que é errado. Porque nós aprendemos aqui que inevitavelmente vamos dar umas caneladas de vez em quando por aí. Vamos ou não vamos?
Vamos, porque somos pecadores. A Bíblia fala que aquele que diz que não tem pecados, ele está dizendo que o Senhor é mentiroso, que Deus é mentiroso. Então todos nós, inevitavelmente, de vez em quando vamos cometer uma falha. Mas se eu nasci de Deus, eu não tenho o hábito de cometer a falha. O que é ter o hábito de cometer a falha? Eu já sei que aquilo dali é algo que não agrada a quem? A Deus. Aí eu vou lá e faço de novo. E aí depois eu vou lá e faço de novo. Isso é ter o hábito de pecar. Então, quando esse hábito está em mim, demonstra que eu não nasci de quem? De Deus. Eu não nasci de Deus. Olha que interessante. Eu não nasci de Deus. É isso que eu preciso começar a ver. Tem muita gente dentro da igreja assim, com o hábito de pecar, de errar. Tá aí, teve a festa do carnaval agora. Teve gente que estava lá, tem crente, estava lá. Aí você vai falar alguma coisa que eu ia falar, não tem nada a ver. Até a cantora gospel estava lá, tá tudo certo. É o hábito de fazer aquilo que é o quê? Errado. Ali está demonstrando que não nasceu de Deus. E lembra? Quem não nasceu de Deus não vai entrar aonde? No reino de Deus. Não vai. Ah, mas Deus é bom. E quem disse que Ele não é bom? Ele é tão bom que Ele nos dá a oportunidade de aprender aquilo que realmente é o que agrada a Ele. Terceira característica de uma pessoa quando ela nasce de Deus, nós aprendemos aqui semana passada, qual que foi? Ela passa a ter nela o amor de quem? De Deus. Esse amor é por quem? Por toda a humanidade. E lembra que tipo de amor é esse? Quem lembra que tipo de amor é esse? O amor de Deus é o quê? É o amor ágape, que é o amor incondicional. É o amor que Ele não exige nada em troca, sem interesse nenhum. Se eu não tenho em mim esse amor pelos outros seres humanos, presta atenção, hein? Porque o inimigo tem trabalhado em cima disso de uma forma sorrateira e você não percebe. O inimigo trabalha de forma política. Quantos políticos você não ama eles? Ao inimigo tirando a sua salvação. Ele trabalha de uma forma criminosa. Ele trabalha de uma forma de nacionalidade, de povo, de raça. Quantos de nós aprendemos com o mundo a ter o hábito de falar, essa raça aí não presta, não? O que você acha que o inimigo está fazendo? Ele está tirando de você, de mim, a característica de alguém que nasceu de quem? De Deus. E de uma forma tão sorrateira, tão assim que ninguém vai perceber.
E aí o crente está brigando por causa de alguma coisa. Não, fulano ali não merece, né? Tem que... Isso é o filho do diabo. Uai, ainda que ele seja. Mas a Bíblia fala que Deus amou ao mundo. Será que quando Deus olhou para o mundo e mandou Jesus Cristo, será que Deus não sabia que aqui estava cheio de filho do diabo? Não. Sabia ou não sabia? Mas ele amou até o filho do diabo, dando ao filho do diabo oportunidade de salvação. Então, se o amor de Deus está em mim, então significa que eu também vou amar até o filho do diabo. Olha que legal. Isso é uma característica de alguém que nasceu de quem? De Deus. Eu já ouvi por aí pessoas dizendo: ser cristão é muito fácil, rapaz. A religião mais fácil que tem é dos cristãos. Se for dos sem compromissos, eu concordo. Agora, se for aqueles que são de verdade seguidores de Jesus Cristo e que nascem de Deus, irmão, vou lhe falar, viu? Tá mais fácil ser muçulmano, ser judeu, ser espírita, ser... Por quê? Então essa é a terceira característica de alguém que nasceu de Deus. Ele tem o amor de Deus dentro dele. Lembra que nós vimos que ele recebe esse amor junto com a presença do Espírito Santo? Então ele ama a todos, guarda isso. A terceira característica é o amor pela humanidade, pelo próximo. Pelo próximo. Lembra a mensagem do bom samaritano? É sobre isso que Jesus estava falando. Porque o samaritano era visto como alguém desprezível, alguém do mal. E mesmo assim, ele demonstra ali o amor pelo próximo que estava sofrendo, mesmo sabendo que não iria receber nada em troca. Ele vai lá, hospeda o ferido, paga a hospedagem, cuida, passa o óleo, passa o vinho lá nas feridas, sem esperar receber nada em troca. Vamos ver agora qual é a quarta característica de uma pessoa que nasceu de Deus. 1 João capítulo 5, versículo 1. 1 João capítulo 5, versículo 1. Olha o que diz o texto sagrado, ó. Quarta característica de alguém que nasceu de Deus: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de quem? Todo aquele que crê que Jesus é o quê? Jesus é o quê? É o Cristo. É nascido de Deus. O que significa a palavra Cristo? Vai lá, vai dando para mim os adjetivos aí da palavra Cristo, vai. Que salva, cura. Aonde que a palavra Cristo está ligado com cura? Nenhum. Não. O Cristo não é aquele que cura. Aquele que cura é denominado, que você já ouviu essa expressão, Jeová Rafá. Rafá. Rafa, não Mashiach. O que significa Mashiach? Messias. E Messias é o mesmo significado de Cristo.
Então o que significa a palavra Cristo? Salvador, Messias. Isaías também vai chamar ele por outro nome. Qual o nome que Isaías vai dar? Ungido. O ungido de Deus. Então presta atenção que isso aqui é muito forte. Presta atenção. Olha lá, Cristo. Ela está mostrando no dicionário. Nomeação dada somente a Jesus, no sentido de que ungido ou consagrado possui também o sentido de quê? De Messias. Ou seja, a palavra Messias e a palavra Cristo é a mesma palavra em idiomas diferentes. O que isso significa? Presta atenção que agora que a coisa fica legal. A maneira que você apresenta Jesus para alguém é a maneira que você vê ele. Então, se você apresenta Jesus como alguém que cura, é porque você crê que Jesus é alguém que cura. Se você apresenta Jesus como alguém que prospera na vida financeira, é porque você crê que Jesus é alguém que prospera na vida financeira. Mas se você crê que Jesus é o Cristo, então todas as vezes que você vai falar dele para alguém, você apresenta ele como o Cristo, o Salvador, aquele que pode redimir uma pessoa dos pecados dela. Então a maneira como eu apresento Jesus mostra se eu tenho a característica de um nascido de Deus ou não. E nós vemos isso lá em Mateus 16, versículo 13. Mateus 16, 13. Olha o que aconteceu, presta atenção. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos. O que ele perguntou? Quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Quem as pessoas dizem que sou eu? Aí responderam assim no 14. Eles responderam. Alguns dizem que é o quê? João Batista. Outros que é Elias. E outros ainda que é o quê? Jeremias ou um dos profetas. Aqui a gente consegue começar a encaixar características dessas pessoas. Quando alguns diziam que ele era João Batista, é por causa das características que João Batista tinha. Quando alguns diziam que ele era Elias, era por causa das características que Elias tinha. Mas observe que todos eles diziam que Jesus era alguma coisa menos que ele era o quê? O Cristo. E isso mostra para nós que aquelas pessoas o quê? O quê? Quase isso. Hã? Alguém falou aqui agora? Não eram nascidos de Deus. Aquelas pessoas ainda não tinham nascido de novo. Por isso que elas estavam vendo Jesus de uma forma ruim? Não. Mas não estavam vendo ele como o Cristo. Porque só vê ele como o Cristo quem nasceu de novo. Quem nasceu de novo crê nele como o Cristo.
não como uma espécie de Elias, não como uma espécie de João Batista, não como uma espécie de Jeremias, não como uma espécie de qualquer outro profeta. Não. Crê nele como o Cristo. E ele apresenta Jesus como o Cristo. Aí aconteceu algo fantástico no versículo 15, que Jesus disse assim: e vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Agora olha que lindo. Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí alguém vai me dizer: então quer dizer que Pedro já tinha nascido de novo, bispo Paulo? Não. Ainda não, porque nós vamos ver que ele vai nascer de novo só lá na frente. Por isso que Jesus vai dizer assim para ele, olha o que Jesus vai dizer para ele, que grande o quê? Privilégio você teve, Simão, filho de João. Quer dizer que naquele momento, mesmo sem ter nascido de novo, Deus deu a ele o privilégio de ver Jesus como quem? Como Cristo. Tudo para nos deixar o exemplo. Porque Jesus vai dizer assim, olha, foi meu Pai, aonde? No céu, quem lhe revelou isso. Mas espera aí, quando a pessoa nasce de Deus, ela nasce de novo, aonde que a presença de Deus está? Está dentro dela. Entendeu por que no caso de Pedro, Jesus está dizendo que foi um grande privilégio que ele recebeu? Porque Deus não estava dentro dele e deu a ele aquela graça de ver Jesus como o Cristo. Mas quando a pessoa nasce de novo, ela nasce de Deus, a gente não vai considerar isso muito como um privilégio, porque o próprio Deus está dentro dela e revela para ela que Jesus é o Cristo. Quem está entendendo? No caso de Pedro, é como se Pedro tivesse recebido uma bênção naquele momento. Bênção vem, bênção vai. Mas aquilo que é Deus dentro da pessoa permanece. Então isso aconteceu para que ficasse registrado para nós. E olha o que Jesus disse para Pedro: nenhum ser humano saberia por si só. Então quer dizer que uma pessoa que não nasceu de Deus, uma pessoa que ainda tem nela a natureza humana, ela nunca vai conseguir olhar para Jesus como o Cristo, crer em Jesus como o Cristo. A natureza humana vai permitir ela olhar para Jesus e crer em Jesus como o que cura, o que liberta, o que prospera, o que restaura a família. Ela só vai conseguir crer em Jesus assim. Ela nunca vai conseguir crer em Jesus como o Cristo. Porque quando a pessoa nasce de Deus e ela crê em Jesus como Cristo, ela nem consegue olhar para Jesus com esses outros adjetivos aqui. Porque isso já é uma coisa automática. Isso fica pequeno, insignificante. Porque ela olha para Jesus e fala: Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Redentor, Ele é o Messias, Ele é o Filho de Deus. Sem Ele não existe vida eterna, não existe salvação para mim. Ele é tudo, Ele é o caminho, o único caminho.
Ele é o meu Senhor. E é dessa forma que ela apresenta Jesus para quem ela conhece. Olha, eu quero falar de Jesus para você. Eu conheço Jesus, já conhece? Então você sabe que Ele é o Cristo. Ele é o único que pode salvar a sua alma. A vida nessa terra é passageira. E a redenção é só por meio de Jesus. A maneira de transmitir Jesus é diferente. Porque quem nasceu de Deus, crê nele como o Cristo. Não responda para mim, responda só para você. Por que você está aqui nesta noite, neste culto? Por quem você está aqui? Pelo Jesus Cristo? Ou pelo Jesus Rafá? Ou pelo Jesus Elohim? Ou pelo Jesus El Shaddai? Você está aqui pelo Jesus que cura? É isso que move você até aqui? Você está aqui pelo Jesus que é grande e pode fazer você ser grande? Elion, é Elion, não é Elohim não. Elion. Você está aqui pelo Jesus que é todo poderoso? Ou você está aqui pelo Cristo? Se você identificar que você não está aqui pelo Cristo, liga o alerta. Você acabou de descobrir que falta em você essa característica. E aí vem um detalhe importante. Tudo que Deus faz é o quê? Perfeito. Então não tem como uma pessoa ter nascido de Deus e ela ter 5 características dos nascidos de Deus e 2 não. Porque se tudo que Deus faz é perfeito, quem gerou a natureza de Deus nela? Quem gerou? Deus. E essa natureza que Deus gerou vai ser o quê? Perfeita. Então esta perfeição traz consigo as 7 características de alguém que nasceu de quem? De Deus. Não pode ter 6 para 1, 5 para 2, 4 para 3, não. Ou nasceu de Deus e tem as 7 características, ou ainda não nasceu de quem? De Deus. E aí por isso que eu falei que liga o alerta. Porque nós estamos aprendendo desde o primeiro domingo, quem não nascer de novo, não vai entrar no reino de Deus. Quem entendeu? Vou para a quinta. Quinta característica de quem nasceu de Deus, quem nasceu de novo. Está lá no 1 João também, capítulo 5. Nós estávamos ali na linha A. Agora vamos para a linha B. Está ali, ó. Então a quarta característica é: todo que crê que Jesus é o Cristo é nascido de quem? De Deus. Agora vem a quinta característica. E todo aquele que ama o Pai, que Pai? Deus, também ama os filhos dele. Quem são os filhos de Deus? Fica em pé ali, você está dormindo, fica em pé para você não dormir lá. Quem são os filhos de Deus? Quem? São aqueles que nasceram de Deus. Que normalmente, ou na teoria, nós encontramos aonde? Na igreja. Na teoria, todos que fazem parte de verdade da igreja, não o visitante,
não o que não tem compromisso, aquele que faz parte da igreja mesmo. Na teoria, todos esses deveriam ser ou devem ser filhos de quem? De Deus. Agora presta atenção, que agora é forte. Tudo aqui é forte, meu Deus do céu. Na Bíblia, uma linha é forte. Então quer dizer que se eu nasci de Deus, eu nasci de novo, eu amo a Deus e também amo o meu irmão em Cristo, que também foi gerado por quem? Por Deus. Eu amo a Deus e amo meu irmão em Cristo, que foi gerado por Deus. Se eu não amo o meu irmão em Cristo, que foi gerado por Deus, que é um filho de Deus também, isso demonstra que eu ainda não nasci de Deus. E é aqui que entra a parte que eu falei que é forte. Veja como na igreja, no geral, a gente vê os grupinhos. Tem a turminha do fulano, a galerinha do ciclano, e a turminha do beltrano. A igreja é cheia de facção. Sabia disso? Sabia não? É. E aí vem o quê? A fofoca. E o irmão daqui falando mal do outro irmão dali do outro lado, do outro grupinho. Tudo isso na onde? Na onde? Na igreja. É uma facção mesmo. E aí o de cá faz de tudo para derrubar o outro irmão da igreja ali. E cria situação. Não acontece isso na igreja, não? E isso mostra o quê? Mostra o quê? Que as pessoas ainda não nasceram de quem? Porque ela não ama o outro filho de Deus, o outro que foi gerado por Deus. Olha o versículo 2, olha o versículo 2. Sabemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e obedecemos os seus mandamentos. Então, meus irmãos, olha o que Deus está ensinando. Se não existe essa característica em mim, de amar o meu irmão. Agora lembra, aquela hora nós vimos do amor a toda a humanidade, lembra? Olhar para o próximo com amor, dar importância para ele, enfim. Agora está falando de algo exclusivo para onde? Para a igreja, para o corpo de Cristo. Para o corpo de Cristo. E quantos de nós olhamos com indiferença, com ódio, com raiva do outro, da igreja? Tem gente que quer que a pessoa até saia da igreja. Fulano tem que sair da igreja, pai, que eu não gosto dele não, eu quero mal para ele, quer dizer, eu não quero nada, eu não quero mal para ele não, mas eu também não quero bem não. Como é que é? Não tenho raiva dele não, mas não, eu quero ele bem longe. Aí vem agora Romanos, coloca para mim Romanos 12, 9. Vamos ver exatamente o que a senhora acabou de dizer aí. O que a Bíblia vai dizer, ó. Olha que forte, isso aqui é a pessoa que nasceu de quem? De Deus. Ela vai amar os outros que nasceram de quem? De Deus. Olha o que a senhora acabou de dizer, ó. Olha Romanos 12, 9. Romanos 12, 9. O que está escrito? Leiam para mim, vocês, vai. Não, lê de novo. De novo. O que é fingimento? Pronto, ser falso. Mas o que é ser falso?
Ô, seu Ivan, como é que o senhor está? Que bom ver o senhor. Que maravilha, o senhor está aqui na igreja com a gente e tal. Isso é bacana, hein, seu Ivan, e tal. Com ele. Daí a pouco, seu Ivan não presta não. Hã? Acabou de falar que ele é bom. Não, mas você não viu eu falando? Mas tudo bem, eu falei. Eu falei, mas é porque estava na frente dele e não queria. Mas ó, fica de olho, viu? Abre seu olho aqui, ó. Vale nada não, presta não. Isso aqui, eu estou demonstrando um amor fingido com quem? Com o seu Ivan. E como acontece isso? Aonde? Na igreja, porque essa parte aqui da quinta característica em relação à igreja, quem nasceu de Deus. Amar sem fingimento, irmão. É aí que o mundo está distorcendo tudo. Tem gente que fala, eu queria até falar um negócio para a Edith, sabe? Mas se eu falar assim, ela não vai gostar. Então eu finjo para ela, mas é porque ela é isso, aquilo outro. Irmão, você tem que falar alguma coisa para ela. Você chega para ela e fala, Edith, o negócio é o seguinte, ó. Isso aí que você está fazendo assim não dá certo não. Porque ó, eu estou vendo assim. Não tinha fingimento. Aqui eu estou sendo verdadeiro com ela, sincero com ela, mas hoje todo mundo é fingido, hoje ninguém fala nada para não ofender. Olha o problema, a pessoa deixa de falar na frente para não ofender, mas ela fala por trás. Então quando ela age assim, ela está demonstrando que não tem amor nenhum por aquele irmão em Cristo. Então ela está mostrando que ela não nasceu de quem? De Deus. Não nasceu de Deus. Vamos ver ali então, vamos ver ela. Olha lá. Amem as pessoas sem odeiem tudo que é o quê? Que é mal. Se eu nasci de Deus, eu vou odiar tudo que é mal. Viu quando eu cheguei aqui para falar mal do seu Ivan, aqui ó, na frente do seu Ivan, falei que é bacana aquele negócio todo. Aí aqui eu cheguei para falar para ela mal dele. Se ela nasceu de Deus, o que ela deve fazer? Cortar. Ela tem que odiar. Falar para a pessoa. Tem que odiar isso. Porque é assim que o inimigo entra. Aí eu estou aqui falando lá do seu Ivan para ela. E aí ela também começa a olhar para o seu Ivan. Não, esse Ivan aí não presta mesmo não, hein? Tudo que aqui o bispo falou dele, eu estou esperto com ele agora. Olha como é que o inimigo entra. Aí eu dei o exemplo aqui hoje, sabe o quê? Quando Deus criou Adão, Adão era perfeito ou imperfeito? Tudo que Deus faz é o quê? Quando Deus cria Eva, Eva era perfeita ou imperfeita? Perfeita, porque tudo que Deus faz é o quê? Perfeito. Então quer dizer que tanto Adão quanto Eva eram pessoas nascidas de quem? De Deus, foi Deus que gerou eles. Concorda comigo? E como que o inimigo fez? Como é que o inimigo fez para derrubar, afastar tanto Eva quanto Adão? Como? Como? Através do quê? Da conversa aqui, ó. Aqui, ó. É assim que acontece na igreja também. É assim. De vez em quando eu ouço uns boatos por aí. Chega no meu ouvido assim, no meu ouvido. Fulano falou assim que não vai falar nada com o bispo não, porque já sabe que vai falar com o bispo assim, não sei, a resposta não é boa. Mas não é boa, dependendo do que for.
Se for isso aqui, eu já faço o quê? Eu corto na hora. E sabe por que eu corto? Porque eu sei que foi assim que Satanás derrubou duas pessoas que eram nascidas de quem? De Deus. Como é que a serpente fez? Olha lá, Gênesis 3:1. Olha lá. Certa vez, ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Começou com uma pergunta assim, como quem não quer nada. Viu? Deus realmente disse que vocês não podem comer de nada aqui? Aí o que Eva respondeu para a serpente? Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Respondeu quem? A mulher. Aí a serpente fez o quê? Continuou. É só do fruto da árvore. Não, aqui a Eva continua, né? É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos o quê? Comer. Deus disse: não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, vai acontecer o quê? Ela já contou ali o que acontece, o que Deus falou? Aí olha o que a serpente vai dizer: é claro que vocês não morrerão. Respondeu a serpente à mulher. Agora era a hora de Eva fazer o quê? Cortar. Por que cortar? Porque as palavras da serpente estavam indo contra a palavra de quem? De Deus. No começo da conversa ali, não tinha um sentido definido ainda, mas aqui já deu sentido. Então aqui já mostrou que o inimigo queria fazer algo. E é isso que acontece na igreja, é por isso que acontecem as divisões, é por isso que muitas pessoas, que às vezes até eram nascidas de Deus, voltam a ter a natureza humana. Elas deixam de ser filhas de Deus, elas já tinham chegado lá e retrocedem. Mas por que retrocedem? Porque ficam o quê? Ouvindo. As pessoas que estão ali sendo usadas pelo maligno, pela serpente. Aqui era a hora de Eva fazer o quê? Cortar, mas ela deixou a serpente continuar falando, e a serpente continuou. Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão, e como Deus, conhecerão o quê? O bem e o mal. A mulher viu que a árvore era linda, e que seu fruto parecia o quê? Delicioso. E desejou a sabedoria que ele lhe daria. Mas por que ela chegou nesse ponto? Porque ela ficou o quê? Ficou ouvindo. Olha aí. Olha como que o inimigo é astuto. Como que o inimigo acaba plantando a sementinha dele maligna no coração de pessoas que já até nasceram de Deus. Ó. Porque o objetivo dele, irmão, não é tirar sua casa, seu carro, sua saúde. A religião vendeu isso. O diabo vai tirar tudo de você. É tudo. O que é tudo? O tudo, na verdade, é aquilo que a pessoa nem se importa, que é a vida eterna. E isso é o tudo. A salvação. As outras coisas, o diabo oferece as outras coisas, as coisas materiais. O que ele falou para Jesus lá na tentação lá do monte? Eu te dou tudo. O que você quer? A glória do mundo, dos reinos, os tesouros, as riquezas. Eu te dou tudo. Só quero que você faça uma coisa: que você se prostre e me adore. Em outras palavras, abra mão daquilo que é eterno
Então tira da sua cabeça essa ideia que o inimigo quer tirar de você. O inimigo quer tirar meu marido, aí ele quer tirar minha mulher, ele quer tirar a sua vida eterna. E talvez batendo no seu marido, ele vai conseguir afastar você de Deus, por causa daquilo que vai gerar no seu coração. Talvez tirando o seu dinheiro, seu bem material, ele vai afastar você de Deus. Porque, poxa Deus, eu estou aqui na igreja, estou orando, estou buscando, e ao invés de eu conquistar, eu estou perdendo. Não, esse negócio é tudo mentira, esse negócio de Deus não existe, estou sendo enganado. Olha o inimigo trabalhando, ele está tirando o que da pessoa? A vida eterna. Então quando ele bate em alguma área da sua vida, na verdade ele quer acertar a eternidade. É ali que ele quer acertar. Pode. Ele pode oferecer também coisas para que a pessoa deixe de se preocupar ou de se importar com a eternidade, com a verdadeira riqueza que é a salvação. A pessoa fica envolvida, fica iludida, a pessoa fica envolvida com coisas assim, e ela não entende. Não, o pior disso aí que a senhora está falando, eu até mandei um videozinho para o meu irmão ali, que ele não disse nem oi para mim. O pior é que tem pastor agora que está recebendo os espíritos de quem morreu e está conversando com as pessoas e está revelando tudo. A senhora acredita nisso? Eu estou arrepiado aqui só de falar. Deus me livre. O povo que gosta da revelação aí, o pastor lá, o pastor entre aspas, pastor, a igreja lotada. Aí o pastor faz até um negócio assim, Alguém já viu aí? Viu? Deus me livre. Aí tá lá, filha, você me perdoa? A mulher, perdoa, pai. Me perdoa, filha, porque eu bebia e fazia isso com você, e eu era viciado, não sei o quê. E a mulher, perdoa, pai, eu perdoo. E a igreja está nesse nível. Chegou nesse ponto. A coisa está feia. Vou mandar para vocês. Eu estava onde aqui? Estava em Romanos. Não, eu estava em Gênesis. Aí ela foi dando o quê? Ouvido. E de tanto dar ouvido, o que aconteceu? Caiu, não caiu? Aí a Bíblia diz assim: assim tomou do fruto e o comeu. Depois deu a quem? Ao marido que estava com ela, e ele também o quê? Mas peraí, quando a serpente falou com ela, o marido não estava com ela. Olha a interpretação do texto. Então quer dizer que ela foi para casa, e ela começou a fazer o quê? Começou o quê? A falar com ele também. E aí era a hora dele fazer o quê? Fazer o quê? Mas ele cortou? Aí o que ele faz? Come também. Vou te fazer uma pergunta. Você está comendo tudo que os outros trazem para você? Cuidado. Talvez já passou da hora de você fazer o quê? Porque tudo que o inimigo quer é atingir a sua vida eterna. E a quinta característica é essa: tenho que amar as pessoas que também foram geradas por quem? Por Deus. Foi gerado por Deus, mas de vez em quando a pessoa dá uns vacilos também. Lembra dos vacilos que eu falei?
Mas foi gerada por quem? Por Deus, é meu irmão em Cristo, vou amar, vou dar importância, não vou estar contra ele, não vou querer derrubar ele, não vou querer o mal dele. Volta comigo lá em Romanos, a gente estava no versículo quanto? Ih, a gente estava no 9 ainda. Amem as pessoas sem fingimento, odeiem tudo que é o quê? Que é mal, e apeguem-se firmemente ao que é o quê? Bom, continua comigo. Amem-se com amor o quê? Lembra que eu ensinei lá atrás que o amor de Deus é amor ágape? Aqui no texto original já está escrito amor fileu, amor fraternal, amor de irmãos. Por que irmãos? Porque fomos gerados pelo mesmo Pai. Então eu devo amar ela, porque ela foi gerada por Deus, igual a eu, igual a mim. Amem-se com amor fraternal e tenham o quê? Prazer em honrar uns aos outros. Mas o prazer das pessoas dentro da igreja é o quê? É denigrir o outro. Não é de honrar, é de desonrar. É de dizer que o outro não presta, não vale nada. Tem gente na igreja que, se um irmão se aproxima do outro ali para construir uma amizade, alguma coisa, ele já fica revoltado, com ciúme, está perdendo algo, sei lá, e já começa a criar problema em relação ao outro fulano, só para que ele não se aproximar dela. Meu Deus! Meu Deus! Olha o que está escrito, versículo 11. Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com quê? Com entusiasmo. Esse capítulo 12 de Romanos foi escrito para a igreja. Depois você lê tudo em casa, versículo 12. Alegrem-se em nossa esperança, sejam pacientes nas dificuldades e não parem de quê? Olha a mensagem para a igreja. Nas dificuldades você tem que ficar desesperado, aflito, angustiado, ficar pensando em morrer, em se matar. Sejam o quê? Sejam o quê? Pacientes nas dificuldades. E não parem de orar. Tem gente que deixa de ir na igreja nas dificuldades. Tem gente que deixa de estar em comunhão com a igreja nas dificuldades. Ali era a hora dele ser paciente e estar mais presente ainda, e estar mais em comunhão ainda, para que ele esteja em oração e os irmãos também estejam em oração pela vida dele, para que ele possa sair daquela situação. Versículo 13. Quando membros do povo santo, quem é o povo santo? Os filhos de Deus, teoricamente, a igreja de Deus. Quando membros do povo santo passarem por necessidade, ajudem com prontidão. Estejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade. Ah, meu Deus, agora vocês vão ler, leia lá. Isso aqui é para quem mesmo? É para quem? A mensagem é para quem? De Romanos 12? Para a igreja, para aqueles que se dizem filhos de quem? De Deus. Não é para o mundo não. Lê lá vocês, vai. Lê de novo. Lê de novo. Abençoem aqueles que os perseguem. Então quer dizer que se eu estou aqui na igreja, sou um membro do corpo de Cristo, sou um filho de Deus, nasci de Deus, e a dona Cida, que também é da igreja, começou a me perseguir.
Aí o que eu devo fazer? Que está dizendo no texto sagrado, o que eu devo fazer? Abençoar ela. O que é abençoar? Nós já aprendemos aqui. O que é abençoar? Falar bem. Ela está me perseguindo e falando mal de mim. E eu devo fazer o quê? Falar bem dela. Isso mostra que eu nasci de quem? De Deus. Mas o que é que normalmente a gente vê? Dona Cida começou a me perseguir. Aí eu começo a falar mal dela para Edith, para Dona Ana, para o Danilo, para o Adriano e para Meraíde. Vou falando mal. Não, pera aí, ela está me perseguindo. É o famoso, vou fazer a caveira dela. Não tem esse ditado? Não tem? Aí eu começo dentro da igreja a falar mal. Isso aí mostra que eu não tenho a característica de alguém que nasceu de quem? De Deus. Ah lá. Abençoem aqueles que os perseguem. Não os amaldiçoem. Se abençoar é falar bem, amaldiçoar é o quê? Falar mal. Então está escrito: não fale mal, mas orem para que Deus os abençoe. Orar, por que orar? Porque a pessoa está perdida. A pessoa está na igreja, mas ela está perdida. Ela não teve encontro com Deus, ela não nasceu de Deus. Então o que eu preciso fazer? Senhor, ajuda fulano, abre os olhos de fulano, faz fulano despertar, que fulano tenha um encontro com o Senhor. Isso que mostra que eu nasci de quem? De Deus. Isso é a quinta característica de quem nasceu de Deus. E presta atenção numa coisa importante. A palavra de Deus, ela não vem para nos condenar, ela vem para nos salvar. Essa palavra aqui hoje não é para condenar você, não é para você sair daqui triste, já estou condenado, não nasci de Deus. Pelo contrário, é para você refletir e falar assim: poxa vida, olha, eu estou na igreja há tanto tempo, mas através desse aprendizado estou descobrindo que não nasci de Deus até hoje. E se eu não nascer de novo, eu não vou entrar no reino de Deus. Ô Senhor, me ajuda, me dá a sabedoria, me dá a força, porque eu quero nascer de novo, eu quero ter a salvação. Esta palavra que nós estamos recebendo é para nos guiar na direção de Deus. A palavra é para isso, por isso que o culto é importante. A gente fala: na igreja é minha casa, eu não vou na igreja, que não precisa ir na igreja. Negócio de ir na igreja não tem necessidade nenhuma. E aí começa a falar um monte de besteira. A Bíblia fala: não deixei de congregar. Sabe por quê? Porque a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Você pode ler sua Bíblia em casa, você pode ser uma pessoa muito religiosa, ter vários momentos de oração e por aí vai. Só que você só constrói a fé do arrependimento, da conversão, da transformação de mente no culto, quando você está ouvindo. Olha a medida que eu lá vou pregando aqui, você lá vai ouvindo aí, e Deus lá vai dando as marteladas assim, ó, pá, pá, pá. É o ouvir. É no ouvir. Engraçado que dentro do ouvido tem um negocinho chamado martelo, né? Você vai ouvindo, Deus vai martelando. Vai. Vamos lá. Então está aqui, ó lá. Abençoem aqueles que os perseguem, não os amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe. Versículo 15. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Quer dizer que se o meu irmão da igreja está feliz porque recebeu uma bênção, uma vitória, eu, se nasci de Deus, eu vou ficar o quê? Feliz com ele, glória a Deus. Mas tem gente que não. Não, se o irmão está feliz, recebe uma bênção, aí ele fica triste, com raiva. É invejoso. Aí. Está pensando que é o quê? Que é isso? Isso mostra que a pessoa não nasceu de Deus. Quem nasceu de Deus fica feliz com a alegria do irmão. Muito feliz. E quando o irmão está num momento difícil, de dor, o
Quem nasceu de Deus não fica alegre com o momento de dor do irmão. Ele chora junto com o irmão. Ele fica triste junto com o irmão. Porque ele nasceu de Deus. Ele vê o outro como um irmão em Cristo. O outro foi gerado por Deus. Ele ama aquele irmão. Tem gente na igreja que quando vê um irmão tropeçando assim, vivendo um momento difícil na vida dele, uma derrota, viu? Tá pagando. Aí a justiça de Deus, tá vendo? Triunfa sobre o irmão. Que isso, pessoal? Olha como é que a gente vai identificando que muitos de nós ainda não nascemos de Deus. Versículo 16. Vivam em harmonia uns com os outros. Não sejam o quê? Orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde. Quer dizer, não faz acepção de pessoas. Tem gente na igreja, né? chegou um bacana, eu vou me aproximar de fulano aqui, ó. Aí tem um outro ali que não sabe de nada, coitado, que é um pobre coitado. Não, eu quero isso daí longe de mim. Isso Tem gente que critica o pastor. Olha lá, o pastor fica dando atenção para aquele lá que é um pobre coitado, em vez de dar atenção para o bacana que está aqui na igreja. Tem gente que critica. Como se o outro irmãozinho simples lá não precisasse de atenção. Olha lá. O bacana. Esse daí está mostrando também que não nasceu de quem? Como é que é? Deus me livre. Do bacana, né? O pobre coitado, ele nem... Olha lá. Não sejam orgulhosos, mas tenham o quê? Amizade com gente de condição humilde. A igreja deve abraçar todo mundo que chega, principalmente aqueles mais simples. Não entenda a humildade só como pobreza, como simplicidade mesmo. Às vezes junta a pobreza com falta de entendimento, de conhecimento. A igreja tem que abraçar, se aproximar, fazer amizade. E não pensem que sabem tudo. Não pensem que sabem tudo. Nunca paguem o mal com o mal. Aí ó, Romanos 12:17. Nunca paguem o mal com o mal. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Então por isso que o versículo anterior falou: não sejam orgulhosos, porque às vezes vai ser necessário você dar um passinho para trás, só para viver em paz com todo mundo ali, os irmãos em Cristo. Mas tem gente que não dou passo para trás não, recuo não. Não sejam orgulhosos. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Deus está usando Paulo para dizer isso, porque tem coisa que não depende de nós. Mas no que depender de nós, viva em paz com todos. Isso vai mostrar que você nasceu de Deus. Vai mostrar que a natureza que está em você é a natureza de Deus. Versículo 19, estamos terminando. Amados, nunca se vinguem. Deixem que a ira de Deus se encarregue disso, pois assim dizem as Escrituras: a vingança cabe a mim, eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Pelo contrário, se seu inimigo estiver com fome, dele de comer. Mas inimigo de onde que está falando aqui? Da igreja, o irmão em Cristo. Lembra que está perseguindo ele? Não, bispo Paulo, não, aí é demais. Ele está me perseguindo e eu vou fazer algo bom para ele? Mas é isso que mostra que você nasceu de quem? De Deus.
que Jesus fez na Santa Ceia? Partiu o pão e deu. Inclusive para quem? Para Judas. Para Judas. Se o seu inimigo estiver com fome, faça o quê? Dele de comer. Se estiver com sede, dele de beber. Ao fazer isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Sabe o que é amontoar brasas vivas? Ele está te perseguindo e você está servindo ele. Só que a mesma palavra no culto que você está ouvindo, ele também está ouvindo. E aquela palavra vai começar a fazer o quê? Vai queimar a mente dele. Vai começar a desesperar e dar as duas uma. Ou ele vai nascer de Deus, ou ele vai sair da igreja. Porque ele não vai aguentar. Não vai aguentar. Versículo de número 21. Não deixem que o mal os vença, mas vençam o mal praticando o bem. Que maravilha. Isso tudo aqui ensina para nós uma pessoa que nasceu de quem? Qual é a quinta característica então que ela carrega? Qual que é a quinta? Ela ama o seu irmão em Cristo. Assim como Cristo demonstrou o amor dele pelos que nasceram de Deus de forma sacrificial, é desta forma que nós devemos amar os nossos irmãos que também nasceram de Deus. De forma sacrificial. O que é de forma sacrificial? A gente vai ter que se esforçar, que de vez em quando é difícil. Mas eu olho para ele e falo, esse daí também foi gerado por quem? Por Deus, é meu irmão em Cristo. Eu vou amar ele, vou me importar com ele, vou estender a mão para ele. Eu vou orar por ele, eu vou abençoar ele. Ah, mas ele está falando mal de você. Eu falo, rapaz, nem me fale essas coisas, tá bom? Eu não quero nem saber. Já corte logo mal. Aí vai dizer, é grosso, não sei o quê. Aí já vai se voltar contra você. Querendo fazer o bem para você, te alertando. Estou te alertando. Alertando, está querendo me derrubar. Serpente maldita. Praga do inferno. Mas o mesmo espírito que estava lá falando com Eva está usando a boca da pessoa. Corta, gente. Não deixe o inimigo te afastar de Deus, não. Ele quer tirar de você aquilo que é mais precioso, a vida eterna. Quem nasceu de Deus, ama o seu irmão que foi gerado também por Deus. Quem entendeu? Vou parar por aqui, ainda faltam quantas características? Faltam 2. Ah não, já vai dar 8 horas, tem a ceia ainda. Faltam 2. Tem bastante coisa para a gente refletir durante essa semana já. Gente, é aquilo que eu sempre digo. Qual é o culto que ninguém deve faltar na igreja? Qual é o dia que ninguém deve faltar na igreja? Domingo, aconteça o que acontecer, não falte ao culto. Não falte ao culto. Porque nós estaremos aqui aprendendo sobre a vida eterna. O culto de domingo é o culto de louvor. É onde a presença de Deus é derramada entre nós. É uma benção. Não falte ao culto de domingo. Domingo que vem vamos ver as 2 características que faltam.